Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje vamos ler de maneira bem rápida 1 Tessalonicenses capítulo 4. Deixa eu preparar aqui as coisas para pontuar na tela. Está aqui em cima, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eu vou ler aqui e vou explicar para vocês a questão dentro do texto sobre a primeira ressurreição que se encontra em Apocalipse 20. Fazer alguns comentários. É um vídeo com uma nova versão, mais resumido, sem ficar falando muitas coisas, mais objetivo para esse ponto. Eu vou ler e destacar e fazer um link com Apocalipse 20. E esse vídeo serve de modelo para você se instruir, passar isso para outros irmãos, compartilhar o link ou usar o mesmo argumento. Se compartilhar o vídeo também ajuda bastante o canal. Vamos lá. Diz assim: Não quero, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Verso 15. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto. Veja que aqui já começa a destacar. O que o apóstolo Paulo está falando, ele diz que é palavra do Senhor, não é palavra dele. E o isto se refere ao que ele vai falar. O que ele vai falar? Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda, essa parte de azul é onde os pré-tribulacionistas focam. Essa parte de vermelho é onde eles não prestam atenção. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. O que significa preceder os que dormem? Por que o apóstolo Paulo está falando isso? Ele quer trazer uma palavra de consolação para a igreja. E eu vou explicar agora o porquê. E essa consolação já vem com argumentos escatológicos, significando que você pode consolar os ignorantes com argumentos escatológicos e claros. Aí o apóstolo Paulo fala: nós não vamos preceder os que dormem. Ele quer falar, irmãos, que não há vantagem das pessoas que estão vivas sobre as que morreram. E as que morreram não se perderam, elas estão dormindo em Cristo. Olha só, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, estou lendo aqui, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Ele não falou aqui que trombeta que é essa, mas é uma trombeta, é de Deus e com certeza, somando isso com 1 Coríntios 15, tem que ser a última. E de onde ele entendeu que existe uma última trombeta? De onde? Se não dos profetas. O que acontece? Quando ressoar essa trombeta de Deus, que lá em 1 Coríntios 15 nós temos a informação que é a última, o Senhor descerá dos céus e olha o que acontece. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? De uma primeira ressurreição. Quando ele falou isso, na mente dele, ele tem o seguinte: que os que morreram em Cristo estão dormindo, e esses ressuscitam primeiro, na frente de todos os outros que vão um dia ressuscitar, que pelo Apocalipse nós sabemos que é 1000 anos depois. Esse é o pensamento dele aqui. Porque veja bem, se o arrebatamento é num abrir e fechar de olhos, a transfiguração, a transformação, em um só momento, como Paulo fala em 1 Coríntios 15, então por que os mortos têm que ser primeiro, para depois os vivos serem transformados e o arrebatamento ser junto? Por quê? Não faz sentido. Os vivos podem ser transformados primeiro e depois os mortos. Essa sequência tem que ter uma lógica. E não tem lógica se for tudo ao mesmo tempo. Então, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, querendo dizer que os que morrem em Cristo, eles têm vantagem sobre os que morrem sem Cristo. E os vivos não têm vantagem sobre os que morreram em Cristo, porque o arrebatamento é junto. Um só evento.
Vamos continuar agora, aqui em cima. Verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, ele usou de novo esse ponto aqui, ó, onde os pré-tribulacionistas focam, só isso que eles focam, os que ficarmos. Paulo cria que o arrebatamento era na sua própria época, olha, ele afirmou os que ficarmos. Seremos arrebatados juntamente com eles, que são os mortos, entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim, olha só, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Essas palavras são palavras de consolação. Por quê? Eu sei que tem muitas coisas para falar aqui, mas por quê? Por quê? Eu vou falar agora o que o texto diz. Verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Havia na igreja, ainda que Paulo tivesse ensinado, havia uma ignorância entre os novatos. Com certeza entre os novatos, né? Porque entre as pessoas sábias não poderiam ter esse tipo de ignorância. Que as pessoas que morreram em Cristo, ficavam tristes porque morreram. Então, poxa, morreu e a minha fé serve para quê? Realmente esses são os novatos. E Paulo quer relembrar as pessoas. Presta atenção como isso é o que ele está falando. Ó, para não vos entristecerdes como os demais. Para não vos entristecerdes como os demais. Quem são esses demais? Que não têm esperança. Agora vem a argumentação do 14 que explica o 13. Pois, se cremos que Jesus morreu ou seja, mais ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, não é para ficar triste sem esperança. Então, pessoas que estão crendo em Jesus e não entendem que Jesus morreu, mas ressuscitou e por isso o seu corpo no futuro há de ressuscitar também, elas andam tristes sem esperança. Tanto ímpios andam assim, mas como aqueles que ficam confusos no início. Então não é para ficar triste. A palavra da consolação é que os que morreram em Cristo, eles não estão em desvantagem, porque eles vão ressuscitar primeiro que todos os ímpios que não têm esperança, vão ressuscitar depois de 1000 anos para serem julgados. E eles ressuscitam primeiro, depois os vivos são transformados, assim é quase que simultaneamente, e o arrebatamento é junto, ou seja, ninguém ficou para trás. E ainda vem a explicação que derruba a sujeira por terra. Ora, ainda vos declaramos, aqui ó, onde eu estou mostrando para vocês, ainda vos declaramos isto pela palavra do Senhor. Ainda vos declaramos isto, olha só, pela palavra, por palavra do Senhor. Isto é, nós os vivos os que ficarmos. Se esse ponto aqui foi uma afirmação de Paulo, ele mentiu em nome do Senhor, porque ele disse que estava declarando algo em nome do Senhor, pela palavra do Senhor. Jesus supostamente tinha revelado para Paulo que o arrebatamento seria em sua época. Então não é isso, não pode ser Paulo pregar o arrebatamento secreto na época dele. A palavra do Senhor é que o arrebatamento vai acontecer e nessa sequência. Isso é a palavra do Senhor. E quando Paulo se inclui entre os vivos, presta atenção que ele não pode se contrariar. Em 1 Coríntios 6, em outros textos, ele se inclui entre aqueles que vão ressuscitar. Paulo escreve a sua segunda carta para Timóteo com as suas últimas palavras, falando que vai ser morto. Quando Paulo coloca aqui entre os vivos, é uma expressão, irmãos, para falar a respeito do corpo. Paulo não pode se contrariar. Então só essa frase aqui já derruba a linha pré-tribulacionista, porque eles focam num ponto e não entendem o outro. Aliás, tem argumentos pré-tribulacionistas, e isso é quase que padrão entre eles, que eles dizem que a palavra de consolação era que o apóstolo Paulo estava falando para eles que eles iriam ser retirados da ira. E quer dizer, a ira, colocando a ira de Deus dentro da grande tribulação.
E isso seria uma consolação, dizendo assim, irmãos, nós não vamos passar pela grande tribulação. Veja, irmãos, que em nenhum momento Paulo está falando isso para a igreja. Em nenhum momento. Paulo não é ruim de didaquê, não é ruim de se expressar. A palavra de consolação é que vocês não precisam andar sem esperança como os demais, porque os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, e fazendo um link com Apocalipse 20, ou seja, na frente de todos os que morrem nesse mundo. E os vivos vão ser transformados, e calma, nós não precederemos os que dormem. Não vamos se encontrar com o Senhor antes. Vai ser junto ao arrebatamento. Em 1 Coríntios 15 ele disse um só momento. Agora os pré-tribulacionistas colocam isso em vários momentos. Porque lá em Apocalipse 20, vamos ler? Será que dá tempo? Eu queria fechar o vídeo em 15 minutos. Vamos a Apocalipse 20. Diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Vou levar para o topo aqui. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles os quais fora dado autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Até aqui tá tranquilo. Não precisa de explicar, mas aqui necessita explicação. Os restantes dos mortos, como já está frisado aqui, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Aí diz, esta é a primeira ressurreição. O que é a primeira ressurreição? Olha aqui a explicação. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por quê? Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. A segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Veja que os que foram mortos no tempo da grande tribulação, eles fazem parte da primeira ressurreição. Que se fosse calcular aqui como o arrebatamento 7 anos antes da grande tribulação, já não daria certo. Porque os que morrem na grande tribulação vão ressuscitar em qual arrebatamento? Já que a primeira ressurreição aconteceu 7 anos antes da grande tribulação. Então, a astúcia da linha pré-tribulacionista teve que formar uma explicação. Ela teve que inventar que a primeira ressurreição fica com a porta aberta durante o tempo da grande tribulação todinha. É assim, os santos foram arrebatados até o céu, eles estão de camarote vendo o resto do corpo de Cristo sofrer na terra, hipócritas fazendo festa, comendo, bebendo, se alegrando, e os outros dando a vida por Jesus, recebendo a ira de Deus, ficando sem bodas, e aí então a porta fica aberta. Por quê? Porque tem que se cumprir o que Paulo disse em concordância com isso. E aí os que morrem na grande tribulação vão ressuscitar lá no final, no meio, no final. Tem gente que inventa 3 arrebatamentos. E quando acaba a grande tribulação, a porta da primeira ressurreição fecha. Irmãos, isso é invencionice descarada. Por isso que essa linha é porca e te faz ser um hipócrita. Hipócrita porque te coloca como... Sabe, aquela pessoa que vai ser arrebatada antes, que é o eleito que não pode sofrer, que não pode ser açoitado, que não pode nada, e vai ficar ainda vendo na terra as coisas acontecendo. Entendeu esses links? Esse tipo de argumento você pode até não fazer não mudar a opinião de certas pessoas de coração duro, mas elas vão ficar encrencadas e o argumento de defesa delas, já que elas querem insistir em defender essa linha, vai ficar super incoerente, cada vez mais incoerente. Grava essas palavras, grava essa soma e defenda a verdade, porque isso edifica o corpo. Tá bom? Fiquem todos na paz. Deus abençoe.